1. A maioria das pessoas que quer começar a criar animais em casa ouve sempre a mesma coisa. Comece com galinhas. É fácil. Elas fornecem ovos. E toda a gente também o está a fazer. E sim, as galinhas são de facto fiáveis. Ninguém diz que não o são. Mas aqui reside uma verdade desconfortável para muitos. As galinhas não são a escolha mais produtiva, nem a mais lucrativa, especialmente se tiver apenas espaço limitado, como um quintal pequeno, um pátio, uma garagem ou um canto nas traseiras da propriedade. Quando o espaço é apertado, a escolha comum quase nunca é a mais otimizada, porque o verdadeiro valor não reside em criar o que todos os outros criam. O verdadeiro valor reside em escolher animais que possam trabalhar mais por si. Animais que sejam capazes de produzir mais alimento por metro quadrado, que convertam a ração em proteína de forma mais eficiente, que exijam menos recursos, que possam começar rapidamente e que possam até gerar rendimento mesmo num pequeno terreno. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Elas comparam os animais apenas pela quantidade de alimento que produzem, mas não olham para o sistema completo. Não olham para o tempo até o primeiro rendimento, os custos da ração, o ruído, o cheiro, a facilidade de limpeza, o risco de doenças, a carga de trabalho diária e, muito importante, se o produto é vendido barato ou vendido como algo especial. Neste vídeo, vou mostrar-lhe 5 animais que, em situações do mundo real com espaço limitado, podem superar as galinhas em termos de eficiência. 5 animais de pecuária que a maioria das pessoas ignora, mas que poderiam transformar o seu quintal, jardim e carteira. Quer produzir a sua própria comida e ser menos dependente do sistema? Subscreva e ative o sino das notificações. Aqui detalhamos o conhecimento prático, o que realmente funciona, o que não funciona e por quê. Agora começamos com o animal número 1. E digo-lhe desde o início, este vai surpreendê-lo porque é pequeno, silencioso, rápido e, quando calculado cuidadosamente, ganha geralmente sem margem para dúvidas em espaços apertados. Animal número 1, a codorniz. A maioria das pessoas nem as considera, pensando que as codornizes são para a agricultura industrial ou sentindo que não são adequadas para a criação doméstica. Mas se está a começar agora e o seu espaço é limitado, as codornizes podem ser a decisão mais inteligente, sim, porque as codornizes oferecem 3 vantagens muito valiosas para um quintal pequeno: velocidade, densidade de produção e perturbação mínima dos vizinhos. Vamos discuti-las uma numa. Uma fêmea de codorniz em boas condições pode produzir cerca de 250 a 300 ovos por ano. Mas o mais importante não é apenas quantos ovos são produzidos, mas sim quando começam a pôr. As codornizes começam geralmente a pôr ovos às 6 a 8 semanas de idade. Compare isso com as galinhas, que geralmente precisam de esperar 5 a 6 meses para começar. Na prática, isso significa que pode ver um retorno do seu investimento mais rapidamente, com menos semanas de despesas não produtivas. 2. Agora vamos falar sobre o espaço. As pessoas ouvem falar em criar aves e imaginam grandes galinheiros, vedações e muita confusão. Mas com as codornizes, o sistema pode ser compacto e conciso. Um grupo de 10 aves pode ser alojado numa área pequena, se houver ventilação, sombra e limpeza. Este sistema pode ser mantido num terraço, garagem ou num canto abrigado, desde que a limpeza e o bem-estar sejam assegurados. E há um fator determinante na vida real: o ruído. As codornizes são muito mais silenciosas. Não tem de lidar com o drama dos galos ao amanhecer e não tem de lidar com vizinhos incomodados em áreas urbanas ou suburbanas. Esta diferença pode ser a principal razão que lhe permite continuar a criar animais com segurança e sem problemas. Num espaço pequeno, o silêncio não é apenas uma conveniência, faz parte da própria sustentabilidade do sistema. O produto resultante também ocupa uma posição diferente. Os ovos de codorniz são frequentemente vistos como algo mais especial, seja para conservas, embalagens premium, restaurantes ou dietas específicas. Por causa disso, o preço é muitas vezes melhor do que o dos ovos comuns, se puderem ser vendidos por um valor mais alto por dúzia.
As suas margens aumentam sem multiplicar a carga de trabalho. E ainda há o lado da otimização, o consumo de ração. Uma codorniz come muito pouco, geralmente cerca de 20 a 30 gramas de ração por dia, dependendo de como são mantidas. Com um custo baixo por ave, o rendimento por metro quadrado é impressionante. Portanto, se o seu objetivo é começar rápido e depois crescer apesar do espaço limitado, as codornizes são uma das escolhas que são muito difíceis de superar. Em poucas semanas, as codornizes já estão a pôr ovos e, numa temporada, pode passar de um pequeno grupo para uma produção muito mais séria, desde que o sistema permaneça simples, estável e limpo. Para que funcione bem, pense em 3 controlos principais: ração completa, água limpa e ventilação. Mantenha o chão da gaiola seco. Evite o calor excessivo e reduza o estresse, porque tudo isso pode diminuir a produção de ovos. Nas codornizes, as pequenas perturbações refletem-se frequentemente de forma rápida nos resultados. Portanto, a consistência diária é muito mais importante do que grandes mudanças tardias. Se quiser um cálculo mais detalhado, basta calcular o custo por ovo, ração diária multiplicada pelo preço e depois dividida pelo número de ovos semanais. Dessa forma, pode comparar codornizes e galinhas com base no seu próprio mercado real, não apenas em estimativas. Se vive numa cidade, verifique os regulamentos locais e fale também com os seus vizinhos. Prevenir conflitos é muitas vezes muito mais valioso do que qualquer margem de lucro. 3. Animal número 2. Coelhos. Os coelhos resolvem silenciosamente um problema que quase toda a gente sente na carteira. A carne é cara e nem todos têm espaço para criar animais de grande porte. Coelhos bem geridos são uma das formas mais eficientes de converter ração em proteína num espaço pequeno. Onde reside a verdadeira otimização? Reside em 2 coisas: conversão e ciclo. Primeiro, a conversão, na prática diária. Os coelhos conseguem geralmente converter a ração em carne com um nível de eficiência muito competitivo em comparação com animais maiores. Traduzido para condições de quintal, significa que precisa de menos tempo para recuperar o capital gasto. Se comprar ração hoje, não tem de esperar meio ano para ver resultados. Com os coelhos, os resultados podem surgir em questão de semanas, porque o seu crescimento é rápido e o seu tamanho torna o sistema mais compacto. Segundo, o ciclo. Uma fêmea reprodutora pode reproduzir-se com bastante frequência se for gerida corretamente. Boa ração. Períodos de descanso adequados. Controlo sanitário e temperaturas apropriadas. Os coelhinhos também crescem depressa. Em poucas semanas, passam do nascimento para um peso próximo do abate muito mais depressa do que animais maiores. Para simplificar, do planeamento à mesa de jantar. Os coelhos podem ser um projeto de menos de 3 meses por ciclo, e isto muda tudo para uma família. Não tem de depender de uma grande compra de carne. Em vez disso, pode criar um fluxo de abastecimento pequeno, estável e controlado. Pode até começar de forma simples, uma estrutura básica, bem ventilada, fácil de limpar e um par de reprodutores de alta qualidade. Além disso, os coelhos também proporcionam 2 resultados adicionais que são frequentemente esquecidos. A primeira é a carne magra, procurada por pessoas mais preocupadas com a saúde pelo seu alto teor de proteína e baixo teor de gordura. Em muitas famílias, isto não é apenas uma questão de sabor, mas também de escolhas alimentares que parecem mais leves para o consumo rotineiro. A segunda é o seu estrume, que, se for gerido corretamente, torna-se um material muito útil para jardins e compostagem, pois ajuda a restaurar a fertilidade do solo. O erro mais comum é querer expandir demasiado rápido antes de dominar verdadeiramente o básico dos cuidados: ventilação, sombra, limpeza, proteção contra predadores e um plano de alimentação claro. Mais uma coisa frequentemente ignorada é o ritmo de trabalho diário. Um sistema que parece pequeno ainda pode parecer pesado se o fluxo de trabalho não for organizado desde o início. A otimização não significa criar muitos. A otimização significa criar alguns, fazê-lo bem, medir os resultados e depois crescer. Animal número 3. Abelhas.
As abelhas resolvem um problema que muitas pessoas raramente percebem ao início. Como criar valor sem ter de trabalhar todos os dias? Porque uma colônia de abelhas saudável é basicamente como um sistema que funciona sozinho. Não as alimenta como as aves todas as manhãs. Também não limpa gaiolas todos os dias. O que faz é gerir, inspecionar, prevenir problemas e colher no momento certo. Em boas condições, uma colônia pode produzir uma quantidade significativa de mel num ano. E, além disso, também pode obter cera, própolis ou pólen, dependendo do ambiente e da forma como é gerida. Mas a maior otimização não está apenas no mel. Ainda maior é a polinização em jardins e árvores de fruto. Uma boa polinização pode aumentar a frutificação, o tamanho da colheita e a uniformidade da qualidade. Por outras palavras, as abelhas podem aumentar a sua produção agrícola enquanto produzem produtos de alto valor. Num sistema pequeno, isto significa muito porque um tipo de pecuária não fornece apenas um resultado, mas também fortalece os resultados de outras partes do jardim. E aqui está a parte inteligente para um quintal pequeno: o tempo. Uma colônia não exige a sua presença todos os dias. Durante a época ativa, inspeções a cada 2 ou 3 semanas são muitas vezes suficientes para muitos sistemas pequenos. E fora da época, o trabalho necessário cai significativamente. Por causa disso, quando começa a aumentar a escala, o salto não é demasiado pesado. Cuidar de 10 colônias não significa 10 vezes mais trabalho do que cuidar de uma, porque os protocolos permanecem os mesmos. Mas deve-se lembrar, as abelhas não são brinquedos. Precisa de aprender o básico da segurança, considerar alergias, respeitar os vizinhos e verificar as regras locais. A verdadeira otimização na apicultura é fazê-lo com responsabilidade. O local certo, água disponível, sombra quando necessário, controlo sanitário e colheita sem estressar a colônia. Se o seu objetivo é uma combinação de rendimento extra, um jardim mais produtivo e uma carga de trabalho diária mais leve, muito poucos animais podem rivalizar com as abelhas. 4. Animal número 4. Patos. Os patos resolvem dois problemas que podem ser muito grandes num jardim: pragas e preços elevados dos ovos em certas alturas. A maioria das pessoas escolhe galinhas por hábito, mas os patos podem superar as galinhas de formas muito práticas se olharmos para o sistema como um todo. Primeiro, os ovos. Os ovos de pato são geralmente maiores, com gemas mais cremosas e ricas. E em muitos mercados, o preço pode ser melhor porque os pasteleiros os procuram para massas e receitas específicas. Isto significa que tem uma vantagem simples: não está a vender um produto genérico ao preço mais baixo. Muitas vezes, está a vender algo considerado mais especial. Segundo, a estabilidade da produção. Dependendo da raça e da gestão, alguns patos conseguem manter a produção melhor durante as épocas em que as galinhas começam a diminuir. Para uma família, isto é muito importante, porque há menos meses sem ovos. Mas a maior força do pato não são os ovos. A maior força do pato é o controlo de pragas. Os patos comem lesmas, caracóis, insetos e muitas outras pragas que danificam silenciosamente o seu jardim. E aqui surge uma grande diferença em relação às galinhas. As galinhas gostam de esgravatar e podem danificar raízes e canteiros, especialmente se forem soltas numa área apertada e densamente plantada. Entretanto, os patos costumam pisar com mais suavidade entre as plantas, e se geridos corretamente, podem ajudar a suprimir os danos sem destruir o seu jardim. Portanto, para quem tem um jardim, os patos são uma forma de dupla otimização. Produz alimentos enquanto reduz as perdas. Menos pragas significam mais colheita, e mais colheita significa mais comida ou mais dinheiro que não é simplesmente perdido. Além disso, os patos também tendem a ser mais resistentes à umidade e a alguns problemas respiratórios que surgem frequentemente em galinheiros pouco ventilados. Num sistema pequeno, uma diferença como esta é muito perceptível, porque apenas um problema de saúde pode quebrar imediatamente o ritmo de produção. Menos doenças significam custos mais baixos,
e custos mais baixos significam menos carga mental. E não precisa de um lago. Com um simples alguidar ou uma piscina de plástico e trocas regulares de água, já consegue manter um sistema a funcionar bem. A chave reside na gestão da água, para que não surjam odores e a limpeza seja mantida. A água que não é bem gerida transforma rapidamente a vantagem dos patos numa fonte de problemas. É aí que reside a diferença entre os patos serem um problema e os patos serem uma solução. Animal número 5. Cabras. As cabras resolvem 3 problemas de uma só vez: leite caro, terrenos desarrumados e falta de fontes de rendimento diversificadas. Para um pequeno espaço rural ou um terreno que não seja demasiado grande, mas que ainda possa ser gerido, as cabras são um dos animais mais versáteis que pode criar. Porque as cabras são capazes de transformar algo que normalmente é apenas um fardo em produção. E é exatamente aí que reside o grande valor. Um animal pode trabalhar em mais do que um lado do sistema doméstico. Primeiro, o leite. Uma cabra leiteira bem alimentada e devidamente cuidada pode fornecer vários litros de leite todos os dias durante a lactação. E isso significa uma fonte estável de alimento constantemente disponível para a família. Se houver um mercado na sua área, o leite de cabra também é frequentemente vendido a um preço mais elevado do que o leite comum, porque muitas pessoas o procuram por razões de digestão ou preferência pessoal. Mas o maior valor está quase sempre nos produtos derivados. 1 litro de leite processado em queijo, iogurte ou outros produtos caseiros pode duplicar ou triplicar o seu valor. Esta é a lógica que se aplica sempre. As matérias-primas têm baixo valor em comparação com os produtos finais, que têm margens mais elevadas, e as cabras abrem várias portas de uma só vez a partir de apenas um animal. Isto significa que não depende apenas de uma forma de gerar valor. 5. Segundo, a limpeza de terrenos. As cabras comem ervas daninhas, mato e plantas bravas, que se não houvesse cabras, teria de cortar você mesmo ou pagar a alguém para limpar. Portanto, em vez de gastar dinheiro para limpar o terreno, transforma esse processo de limpeza em leite e, dependendo do seu sistema, também em carne. Isso é otimização real. Transformar o trabalho de manutenção em produção. O que normalmente apenas consome tempo e esforço, no sistema certo, pode transformar-se em algo que dá retorno. Terceiro, a reprodução. Com uma boa gestão, os cabritos podem ser um rendimento adicional, especialmente se utilizar bons reprodutores e o seu mercado local valorizar uma boa genética ou animais saudáveis. Este não é um dinheiro que vem automaticamente, mas continua a ser uma fonte adicional que as pessoas muitas vezes não contabilizam quando comparam um animal com outro. No entanto, a médio prazo, são frequentemente detalhes como este que distinguem um sistema que apenas funciona de um sistema que é verdadeiramente lucrativo. Mas há uma coisa sobre as cabras que é inegociável: a vedação e um plano de alimentação. Se a sua vedação for má, as cabras mostram-lhe imediatamente. E se não planear bem a forragem ou o suplemento alimentar, a produtividade vai cair. A otimização com cabras não significa criar muitas. A otimização significa criar algumas com espaço suficiente, sombra, água, gestão de saúde e um sistema que consiga manter sem se esgotar. E agora aqui está a ideia mais importante de todo este vídeo. Não tente criar tudo ao mesmo tempo. Escolha apenas um animal e domine a sua criação durante 1 ano. Tal abordagem transformá-lo-á em alguém que compreende verdadeiramente. Aprenda os sinais de saúde, os ciclos, os custos reais e a melhor altura para os vender ou utilizar. Dessa forma, a próxima decisão já não se baseia num entusiasmo momentâneo, mas numa experiência comprovada. Só depois disso, deve adicionar um segundo animal com confiança e um rendimento mais estável. Escolha o animal que melhor se adapta ao seu espaço, ao seu tempo e ao seu mercado local. Dê-lhe total atenção até que um ciclo esteja completo, e então, expanda.
É assim que se constrói uma independência verdadeiramente real. Se estes conhecimentos mudaram a forma como olha para o potencial das pequenas terras ao seu redor, por favor, subscreva e ponha um gosto neste canal. Estamos a aprofundar conhecimentos práticos que são frequentemente ignorados para construir uma independência alimentar sólida. Vamos plantar o futuro juntos. O nosso próximo guia valioso estará disponível para si em breve. Escreva nos comentários qual deles faz mais sentido para si: codornizes, coelhos, abelhas, patos ou cabras. Até breve.